Vamos embora, gente. 15 minutos, Vamos. eu acho que é a deixa. Amém. Vamos começar, então. Você ora aí, Wellington, para a gente começar? Vamos lá, então. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela maravilhosa oportunidade que temos de te adorar, de te servir. Neste momento aqui, de estudar a tua palavra, conhecer um pouco mais dos seus caminhos, moldar as nossas atitudes de acordo com ela. Guia-nos, Senhor, para que aquilo que estudarmos hoje seja lembrado, seja exercitado, seja praticado amanhã. E que possamos, Senhor, nos unir cada vez mais em comunhão, conhecer cada vez mais uns aos outros no âmbito no sentido de nos auxiliar, crescer junto com os irmãos e nos fortalecer. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que somos falhos e culpados e muitas vezes queremos nos apresentar porque é correto. Mas com nós a graça, o Senhor nos permite, mesmo constantes, de seguir, de servir e seguir. Porque o Senhor diz que toda tribulação, todo problema serve para nos fazer ser refinados, como a impureza é já no fogo, o ouro ele tem fratura através da tribulação, através da dificuldade. Guia-nos, Senhor, por esses caminhos, frisa teu amor nos nossos corações, para que possamos compreender que o Senhor não nos abandona. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Buenas noites. Ô, Douglas aí. Tudo bem, irmãos? O outro com fundo também. Os caras mó intelectual. Gabriel, desmuta aí. O áudio tá atrasado por quê? O áudio aí, Gabriel. Nossa, tô viajando, hein? Tô apertando o enter aqui no negócio para separar aqui os textos e tô falando no mudo. Falei para cumprimentei o Douglas. Tudo bem, Douglas? Eu vi que você tava na mímica. Leitura labial. E Douglas tá numa casa diferente, hein? Parabéns, hein, varão? Fui pra casa nova? Eu tô aqui na Itália. Tá de dia agora. Vai ser jogado no Coliseu? Parece um fantasma, olha só, esquisito. Rosto de luz. Resplandecendo como luz, né? Deixa aí o brilho. É o quarto homem da fornalha. É o quarto homem da fornalha, esse daí. Amém. Vamos ler, então. Eu gostaria de ir por perícope, tá? Não vou ler o texto inteiro, não, porque acho que não vai fazer sentido para a gente. Vamos, pelo que a gente foi estudando. E eu dividi... Aí, já tentando terminar isso daqui primeiro, eu vou ser sincero com os irmãos, eu tive que remir bastante o tempo esses dias para conseguir estudar. Eu literalmente estudei aí, em média, uns 15 versículos aí do que a gente vai compreender, mas tem algumas coisas para dizer aí, eu vou tentar tentar pegar esse final de semana, passar mais tempo aí estudando para ter algo já mais completo. Aí, se eu tiver algo já mais completo, eu até mando para os irmãos aí no grupo o arquivo em Word, tá? Vamos ler até o versículo 18, né? Que é a mulher samaritana. Eu vou ler o texto, tá? Vou ler na Ara, Almeida, Revista Atualizada. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se a outra vez para a Galileia.
e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe, se conhecerdes o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te darás água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que deu-nos o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Amém. Amém, irmãos? Tá tudo bem aí? Amém. Estão vivos aí? Amém. Então, beleza. Deixa eu só diminuir essa letra aqui, que tá muito grande. Aí, pronto. Agora dá. Vou diminuir aqui. Pronto. Beleza. Citando o contexto, né, que é interessante para a gente entrar no tocante ao texto, se a gente for analisar no primeiro versículo, né, onde diz, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, né, nós vemos que Jesus, imediatamente, ao saber disso, ele sai da onde ele estava, que era ali situado onde João estava. Nós vemos essa referência em João 3, lá no versículo 22 até o 30, nós vemos que é onde João Batista estava, né? E Jesus, ao descobrir que os fariseus sabiam que ele estava batizando, ele acaba chamando os seus discípulos para voltarem para a Galileia, né? Só que, nesse meio termo, era necessário que ele passasse por Samaria, que nós vamos ver mais para frente quais são as implicações práticas, o que nós podemos extrair dessa questão, né? Porque não é uma questão tão simples quando nós entendemos o contexto judaico da época, né? Se nós vermos o motivo que Jesus saiu de onde ele estava batizando discípulos, é um motivo até que bem obscuro quando nós vamos ler o texto, né? Exemplo, por que João precisou pontuar o motivo que Jesus estava batizando discípulos e os fariseus descobriram isso, né? Então, quando a gente acaba lendo esse texto, é algo muito comum ser ignorada essa questão, né? E eu gostaria de pontuar algumas coisas e aí pedir para os irmãos discorrerem a respeito, mais para nós discernirmos a intenção de Jesus ao fazer isso, né? O que nós podemos aplicar com essas intenções do próprio Jesus
para que assim adquiramos a sabedoria que vem dele, né? Então, assim, Craig Kenner, no seu comentário histórico-cultural, ele vai dizer, referente ao batismo, lá no comentário dele de Marcos, no Marcos capítulo 1, que o batismo para o judeu ele tinha um sentido peculiar. Aqui vai ser um pouco mais chato, tá, irmãos? A explicação é mais do conceito para o judeu, para a gente poder entender o porquê Jesus saiu de onde ele estava. Eu acho que é interessante pontuar isso, que isso vai percorrer em toda a aplicação do texto que nós vamos fazer, né? Por que peculiar, né? Porque o rito do batismo, ele era aplicado a judeus que não eram adeptos à lei mosaica, então judeus que passavam a ser adeptos a essa lei, e também aos gentios que vinham a se tornarem adeptos à lei mosaica. Esse batismo para o judeu, ele era anteposto a um arrependimento, porque era uma referência do Antigo Testamento que os judeus tinham entre eles, que esse sinal do arrependimento era no sentido da palavra grega metanoia, né, que é conversão, né, que é trazido para o Novo Testamento, nessa tradução lá em Mateus 3, quando João Batista prega o batismo para arrependimento. Então, os judeus, devido às referências que eles possuíam do Antigo Testamento, de se converterem dos seus maus caminhos, onde os profetas ligeiramente apontavam quando eles estavam em rebeldia, eles tinham essa visão quando tratavam-se de judeus que estavam fora do caminho da lei mosaica e gentios que também estavam, né, fora desse contexto. Porém, os judeus que praticavam esses atos na região ali de Jerusalém, Judéia, que ficava na região do norte até o sul, que era da Galileia até a Judéia, que era o sul, nós vamos ver que muitos grupos sectários de judeus, eles acabavam fazendo esse ato, né? Judeus que... seitas judaicas rebeldes faziam em rebeldia contra a seita dos fariseus, que era o judeu onde foi herdado mais o judeu ortodoxo ali, assim por diante, né? Então aqui, quando nós vemos João Batista vindo com essa proposta para todos que estavam ouvindo a sua mensagem de arrependimento, é que não é só esses nichos de pessoas que era necessário passar por esse processo. Porque se os irmãos forem lembrar, lá no começo do livro de João que nós estudamos, né, e no começo dos evangelhos, nós vamos ver que há uma animosidade dos fariseus em saber quem é João Batista e por que ele batizava. Se ele era um profeta, se ele era alguém, o que ele era, quem ele servia, não sei o quê. Então havia uma animosidade da parte dos judeus a respeito de você chamar todos os outros judeus para o arrependimento, inclusive aqueles que no ver salvífico dos judeus não fazia sentido se batizar, porque a salvação para o judeu era o quê? Era a pessoa que nascia judeu e desde pequeno aceitava a lei mosaica como a sua regra de fé e prática. Então a salvação no contexto deles era essa. E João Batista, quando ele vem com essa proposta de batismo por arrependimento, para que eles voltem a Deus, gera animosidade nos judeus. E Jesus, ao fazer isso, né? E aí é onde entra a explicação do próprio Craig Kenner e do William Barclay também, ele pontua isso no seu comentário de João, que ele vai dizer que Jesus, para que ele não gere esse tipo de animosidade, né, no seu ministério, porque não era o momento ainda, né? Ele preferiu se abster naquele momento de permanecer batizando e correr para a Galileia para continuar exercendo o seu ministério, né? Barclay, ele vai comentar assim, eu vou até colocar uma citação dele para os irmãos verem, né? Ele diz assim, ó, nesta etapa do seu ministério, Jesus não queria ver-se envolto em uma controvérsia sobre o batismo com os judeus, de maneira que decidiu abandonar no momento da Judéia e transladar outras atividades na Galileia. Então, os fariseus cobrirem isso, Jesus acaba dispersando dali para que não gerasse nenhum tipo de constrangimento ali a respeito, porque, na verdade, não era o momento, e sim, Jesus tinha propósitos ainda maiores para fazer nessa época do seu ministério.
Os irmãos querem pontuar, comentar alguma coisa desse primeiro versículo? Não. Tá tudo certo? Tranquilo. Só Douglas, quer falar alguma coisa? Acho que é só batismo. Não sei se Do áudio do Douglas tá meio atrasado aí, mas Pode ser, beleza. Liberão. batismo. Então, amém, batismo então. é Tom, tá mutado, Tom. Tá ouvindo? O Hélio, tá mutado aí. na meia hora falando. Então, não sei se você já tinha mencionado isso, a questão do batismo, ele ter uma conotação de autoridade. Por isso esse questionamento, né? Tanto as autoridades judaicas quanto, de certa forma, a autoridade romana, ela tinha essa preocupação. Quem é esse que está que está se colocando como autoridade aqui? Né? Ou seja, era Sim, mais porque... Nossa, muito bem colocado, irmão. Muito bem colocado. Porque é o que Jesus... É o que eles... Que soa para os fariseus da época, eles se sentiam os detentores da lei. Jesus vai até abominá-los por fazer proséritos lá em Mateus 23, né? Se esforçarem muito para isso. Então, era também um sinal de autoridade que era questionado deles quando acontecia isso. E aí Jesus ele vai e dispersa nesse sentido, né? Para que não gere nenhum tipo de animosidade. Por fim, Jesus saiu para não gerar constrangimento. Isso mesmo. Talvez se ele tivesse ficado, o ministério dele tivesse durado bem menos, que ele ia adiantar as três e as Isso mesmo. Perfeito. Mas isso que gostaria de pontuar, até para ficar de conhecimento aí pra gente, tá? Vamos pular pro verso. Pode falar, Douglas, desculpa. Não, ele estava falando, legal que o texto indica que não era Jesus especificamente, né? Estava batizando, né? Sim, no verso 2 fala que é os discípulos, né? Esses discípulos. Você imagina que não poderia gerar, porque os discípulos de Jesus, eles eram constantemente atacados pelos fariseus, né? Constantemente atacados, né? Você vê no exemplo também lá em Mateus, quando eles estão colhendo espigas e aí eles são atacados por não lavarem as mãos, né? Então você vê que constantemente a postura dos seus discípulos eram atacadas, né, pelos fariseus. Jesus faz isso de forma totalmente estratégica, foi o que o Ayrton disse, né? A gente não pode determinar se acabaria antes ou depois, mas o plano de Deus não era esse agora, né? De gerar esse tipo de animosidade a ponto de, sei lá, né? Acontecer alguma coisa. Já tinha um conflito pela presença de Cristo e pelo que ele já estava fazendo. Imagina ele começar a fazer os hábitos e costumes que eles tinham, né? Forte, enraizado. Ia dar confusão mesmo, então não era a hora, né? Pois é. Então, beleza. Então, verso 1 e 2 é basicamente isso, né, gente? No verso 3 e 4, vai dizer assim, ó. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria, né? Bom, aqui em primeiro lugar, é interessante nós citarmos, né, que tem duas coisas que é legal pontuar dessa parte, porque você vê que o texto vai dizer assim, é necessário atravessar a província de Samaria. Só que se nós analisarmos geograficamente onde Jesus Cristo estava alocado, que era próximo onde João Batista estava na Judéia, né? No comentário do Craig Kenner, ele vai dizer que Jesus ele tinha a opção de fazer um outro caminho por Bet-Sadã, né? Perdão, deixa eu ver o nome da cidade que eu fugiu. Bet-Sean, perdão, irmãos, pelo norte, e ali ele teria basicamente quase o mesmo tempo que ele percorreria pelo caminho de Samaria. Por quê? Quando os judeus precisavam fazer esse caminho para Samaria, eles davam a volta e atravessavam outras partes em volta de Samaria, e eles levavam, em média, o dobro do tempo que eles levavam fazendo o caminho mais tradicional,
que é da Galileia para Judéia, né? Para nos situarmos melhor, o que a gente precisa entender? Que a região da Palestina, ela tem, em média, 200 quilômetros de norte a sul, né? E na época de Jesus, né, esses 200 quilômetros haviam 3 divisões, que era o norte, que era a região da Galileia, e o sul, a região da Judéia, e o meio era Samaria. Então, não tinha muito o que fazer para atravessar um para o outro, né? Muitos peregrinos, na época, quando eles iam adorar a Deus em Jerusalém, no Pentecoste, e assim por diante, vai dizer algumas tradições que muitos samaritanos, eles meio que evangelizavam esses peregrinos, né? Porque eles tinham até um questionamento da mulher samaritana que ela faz, né? Ela fala assim, os judeus falam, mas na frente do texto, né? Que o lugar de adorar é Jerusalém, nós achamos que é aqui. Por quê? Porque os samaritanos achavam que que Deus tinha que ser adorado no Monte Gerizim, né? Que era um monte onde ficava o poço de Jacó, e no passado havia sido construído um templo nesse lugar, onde os samaritanos adoravam a Deus, né? Então eles falavam assim, eles indagavam os viajantes que passavam por lá, e eles persuadiam esses viajantes a adorar a Deus lá no Monte Gerizim, né? E vocês têm alguma semelhança disso no contexto cristão aí? Porque se a gente for analisar os samaritanos, eles tinham algumas visões equivocadas e uma interpretação equivocada a respeito da lei de Moisés, né? A diferença deles para os fariseus era que os fariseus, eles adicionavam coisas que era a tradição deles para interpretar. Era como se fossem chaves hermenêuticas que eles utilizavam na lei para que eles interpretavam o que era o sábado, o que era o dízimo, enfim. Os samaritanos já negavam algumas coisas a respeito do Antigo Testamento, que é os escritos proféticos e assim por diante, e eles só tinham um Pentateuco, que eles alegavam que eles eram filhos de Jacó. E isso, cara, era uma blasfêmia para o judeu, né? Então a gente vê que uma falsa teologia tentando invadir, convencer as pessoas a adorar a Deus, né? O que os irmãos acham disso daí? A primeira coisa é que era longinho, né? Era mais de 5 quilômetros. Sim, eram uns 3 dias para chegar lá, Wellington, em média. Isso aqui no livro de Flávio Josefo, Antiguidades, ele vai dizer que esse caminho levava em média 3 dias e meio para ser percorrido. Então você imagina. E aí entra o X da questão que eu disse, né? Era necessário passar por lá. Porém, o que Jesus estava visando ali não era simplesmente um contexto geográfico ou de otimização de tempo para chegar no destino dele, que era Galileia. Mas havia um sentido espiritual. Havia um sentido espiritual que é onde eu consigo considerar aí do verso essa primeira perícope eu consigo dividir ela até em 2, né? Até o verso... referido... Pode falar, irmão. Desculpa. É referido à vontade de Deus, né? Era necessário. Vou cantar um hino que eu acho que o Elton vai lembrar. Recebereis poder. Recebereis poder. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que foi o início, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Arrepia, viu, velho? Cantado eu não conhecia, não. Eu canto em coral, né? É muito bonito. Olha aí! Tô olhando pro salmão aqui no meu monitor. Olha aí, ó. Alguém chegou aí. Ih, mas se for não tá funcionando não, irmão. Ele já desmutou, mas não tá funcionando. Vixe, tá endemoniado esse microfone aí. Tá endemoniado. O cara chega atrasado e achou que tinha microfone ruim ainda. Vixe, deu pau de novo, hein, Thiago? Tinha voltado, deu pau de novo seu microfone.
Não tô ouvindo, não, mano. Então ouve, porque ouve que o Espírito quer falar, vai. Já caiu de novo. Bora lá. Então vamos lá, gente. Só retornando o raciocínio, então. O Thiago depois entra aí, pega e pula no barco aí. Então, veja, é necessário passar por Samaria, eu vejo uma estratégia bem sucedida da parte de Deus a respeito de romper as barreiras que a cultura e o nacionalismo deles daquela época faziam com que eles se dividissem, né? Então, havia geograficamente uma outra opção para a gente fazer, né? Cradicane vai dizer assim: Jesus poderia ter viajado por Bet-Sean pelo norte, onde aparentemente encontramos um pequeno desvio de trajeto. Como Jesus permanece algum tempo ali, nós vamos ver lá isso em João 4:40, né? Provavelmente é plano de Deus. Ele fala provavelmente, né? Como esse cara do comentário é meio desviado, mas provavelmente plano de Deus. E não a pressa de chegar na Galileia. Ou seja, Jesus, ele estava por onde ele andava. Aí nós podemos até pontuar algumas coisas que é interessante Jesus no que ele fazia, né? Primeiro que Jesus, por onde ele passava, ele vê a necessidade de pregar o reino de Deus, né? E, cara, essa percepção nós temos que trazer de volta ao nosso coração, né? Eu costumo falar um testemunho de um amigo, que eu não vou citar. Alguns irmãos que estão aqui presentes conhecem ele, né? Aconteceu recentemente uma coisa muito triste com ele, porém também não convém citar. Mas tem um fato que aconteceu com esse amigo aí, que ele estava no banco abrindo uma conta, e enquanto a gerente abria a conta dele, ele olhava para ela e falava assim: você conhece o Evangelho? Aí ela parou de abrir a conta, olhou para a cara dele e falou assim: eu já fui na igreja, né, e tal. Ele, tá, mas se eu pedisse para você me explicar o Evangelho, você conseguiria me explicar? Aí ela, detalhadamente assim, não. Ele falou: então, e quando você vai abrindo minha conta, eu posso pregar o Evangelho para você? Aí ela, pode, fica à vontade. E ele pregou para ela o Evangelho. Ele pregou a depravação do homem, pregou quanto o homem está longe de Deus, que o homem está sob a ira de Deus, pregou como Deus é santo, e pregou a salvação em Cristo Jesus, a solução para o pecado do homem. E aí, quando ela terminou de abrir a conta dele, ela fala assim para ele: essa vai ser a conta mais inesquecível que eu já abri em toda a minha vida. Eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Então, isso é uma percepção de onde você passa, você pregar. Quem você encontrar, a oportunidade que você tiver, precisa ser encontrado brechas, né? E Cristo, ele encontrou uma oportunidade aqui de passar dias nesse lugar, e ele rompeu esse lugar pela pregação, porque por evangelizar essa mulher samaritana, sem medir esforços, ela evangelizou e falou do Messias para toda a cidade. Então isso é muito maravilhoso. E gera um efeito cascata maravilhoso isso para o avanço do reino de Deus. O irmão quer compartilhar alguma coisa aí, alguma questão? Pode prosseguir. Pensei que a história tem um desfecho triste aí, do jeito que você começou a falar. Não, pô. Não, mas isso foi uma experiência que esse rapaz passou, que é um amigo muito próximo meu. Como eu disse, eu não convém falar da questão dele, né? Mas convém falar dessa boa obra aí que ele fez, porque, pelo que eu me recordo, irmãos, quando pega a época de 2017 ali, que nós começamos a ter muito esse estilo de vida, né? De evangelizar em vários âmbitos da sociedade, né? Nós evangelizávamos em praça, fazíamos culto, depois começamos a evangelizar para moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, né? Ninguém mora na rua, né? Estão na situação de rua. E tendo contato com casas de recuperação, eu já tive a oportunidade de pregar em Fundação Casa, né? Então, quando eu tive essa percepção, eu tinha muito isso dentro de mim e isso se esfriou do meu coração. É até um pecado que eu confesso aos irmãos que estão aqui.
né? De eu estar com uma pessoa no ônibus, começar a puxar assunto e evangelizar essa pessoa. Eu fazia muito isso, né? E você acaba esfriando nisso, né? E você vê esse exemplo claro em Jesus, né? Claro. Se nós formos analisar as implicações de Jesus ter feito isso para o samaritano, a gente vai ver que cabe muito a nós isso, porque, veja, Jesus ele falou com os samaritanos onde eles tinham uma visão totalmente equivocada do que Deus era. Tanto a parte teológica, referente à lei de Deus, né? Como a pessoa de Deus, quem Deus é, e como o novo nascimento. Então, Jesus ele foi lá e desmistificou muita coisa. Então, ele trouxe o conhecimento do verdadeiro Deus àquela mulher. E é o que a igreja precisa fazer. Porque cada pessoa hoje no mundo, ela tem uma percepção de quem Deus é, e ela cria um Deus para si conforme o seu próprio desejo, o seu próprio ego. Então, quando nós pregamos o evangelho dessas pessoas, as escamas dos olhos dela, desses falsos deuses que elas criaram para si, elas são literalmente rompidas, são caídas, e elas contemplam a santidade, a gloriosidade, a majestade de Deus. E é nossa responsabilidade, isso como foi a de Cristo, porque era necessário ele passar por lá. E o sentido necessário é esse, pregar. Não eu usei esse exemplo da geografia para nós entendermos que não era um simples fato geográfico que fez Cristo passar por lá, mas era literalmente romper as barreiras culturais, né? Então nós devemos ter essa obrigação de romper qualquer barreira, pregar o evangelho em favelas, em pessoas que não têm conhecimento, que são ignorantes a respeito de quem Deus é, como para pessoas que têm o seu intelecto, que têm o que for. E literalmente, nesse sentido, de pregar, desmistificar quem Deus é e o evangelho para essas pessoas. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar seria esse. Ô, Varão, o que você está falando aí, a gente existe um paralelo, né? Jesus fala com Nicodemos, que é um letrado, um doutor, né, na lei, e já a mulher samaritana não, né? Uma pessoa inculta, né? Mais carente, entendeu? Irmão, é interessante você falar isso. Exato. Eu escrevi algo a respeito disso um pouco mais para frente, que você vê que a indagação carnal de ambos é a mesma, e você vê a disparidade intelectual entre eles, né? Você vê o Nicodemos, que nós estudamos na semana passada e retrasada, como um doutor intelectual, inteligentíssimo, versado na lei, e você vê uma mulher e ambos fazem a mesma indagação. Jesus ele usa uma linguagem simples do cotidiano judaico, usa a referência da água, do nascer de novo, e ambos dão respostas literais para Jesus, meu. Não entendem as coisas celestiais, né? E é necessário nascer, é o Espírito Santo que convence mesmo, né? Muito bem colocado, Douglas. É que Cristo, ele dá a cada um, uma vez que ele conhece o íntimo, ele dá para cada um aquilo exatamente que é necessário. Ele está em poder com momentos de conhecimento, mas faltar uma certa sabedoria. Então ele quebra talvez uma arrogância de poder de saber que você sabe tudo isso, você não está lei, ele entende o que eu falo. Então ele quebra um pouco da arrogância dele. Já da mulher samaritana fala sobre uma necessidade que ela tinha e dá um sinal para ela. Porque para Nicodemus ele não dá um sinal, mas para ela ele dá um sinal. Né? Então a importância desses sinais da Cristo se mostrar, né? Que ele fala que ela tem marido, né? Sim. Que é um sinal, ou seja, é algo que ele não poderia saber de outra forma, porque Cristo, pessoa, nunca, provavelmente, na cabeça com ela, o marido, os concubinos, sei lá dela, e traz isso, né? E já outras pessoas, Cristo vai trazendo outros sinais, né? Cada um de acordo com, bem específico.
Sim, irmão. Muito bem O pontuado, texto Érico. legal dela também é totalmente diferente de Nicodemos, né? É uma mulher samaritana divorciada, cara. É a rabeira da sociedade da época. E Nicodemos Tá, é beleza. grande. Outra Que coisa que eu foi? queria pontuar, Samaria estava, talvez que o ramo se desviou mais cedo, que ele se... Como é que fala quando se junta a religião? Ecumenismo, enfim, eles Sincretismo religioso. sincretismo. Então eles sincretizaram muitos outros deuses, outras práticas, assim como os judeus pegaram o folclore judaico e sincretizaram essas coisas também nas suas samaritanos também fizeram isso do outro lado. Né? E hoje eu faço um paralelo com os católicos, os samaritanos com os católicos. É uma doutrina que é bem parecida de certa forma, mas que não tem tem a mesma raiz, perdão, mas não é, mas leva um totalmente diferente. Então você está falando que nós somos os judeus, os católicos são os samaritanos? Exatamente, a gente é a raiz de Davi. Olha lá, esse cara, daqui a pouco tá usando Kepara aqui. Ah, você vê, a divisão Falando foi mais ou menos hebraico. assim também, né? A divisão Tô brincando, foi mais ou menos assim. Não, mas faz sentido o que você falou, Wellington. Não tá errado, porque você vê que esse diálogo com Jesus, você vai ver que apenas os gentios, você vai ver isso no Evangelho de João, né? Que os fariseus eles não consideravam Jesus, né, como um judeu que era praticante da lei, né? Você vê que eles sempre vão com indagação a respeito da lei para Jesus, né? E você vê que é só os gentios que tinham essa indagação e os samaritanos. Então, os samaritanos eles reconheciam que Jesus Cristo ele cumpria a lei. Então, na questão, na sua analogia, eu não colocaria que a igreja protestante seria os fariseus, mas seriam os judeus, Não, literalmente. Os judeus, né? em geral. Os fariseus, Na essência de Jesus, né? Você tem igreja de Atos, nesse sentido, né? Você tem uma batalha de... Sim. Pois é, isso mesmo. Muito bom, mano. Muito bom. Bom, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar nesse versículo, né? O segundo que eu consegui visualizar, irmãos, com a ajuda de Deus, é que o apóstolo João, ele considerou esse ponto também para apresentar aos gregos, que no caso nós já estudamos lá com Caleb, lá no comecinho do evangelho, né? Que os gregos foram os receptores do evangelho de João, né? Que não havia nenhum intercâmbio entre esses povos, né? Jesus foi e trouxe-os para perto do Pai, oferecendo-lhes o evangelho da salvação. Então, nós vemos que o intuito de João aqui é mostrar que, inclusive, os gregos também eram um povo que era distinto a respeito da herança, dos benefícios de ser judeu, como o apóstolo Paulo vai discorrer muito bem isso em Romanos 9, do 9 ao 11, né? Acho que na epístola aos Romanos inteira ele vai fazendo essa divisão e ele une ambos, judeus e gentios, como estando na mesma casta, né? De pecadores depravados que ambos precisam de Cristo. Porém, João faz essa mesma coisa de forma indireta, mostrando o quê? Que não havia nenhum intercâmbio entre esses povos. Eram povos que tinham uma cosmovisão, uma religião totalmente distinta, nós vamos pontuar isso um pouco mais para frente, e Jesus ele vai lá com o intuito de trazê-los para perto do Pai, como ele fez também com os gregos, com os bárbaros, com todos os povos que existiam na época que João escreveu essa carta, que nós também já estudamos com Caleb, né? Caleb, inclusive, chegou aí, né? Agora, que nós vemos que o consenso histórico mais coerente da escrita de João é entre o ano 90 depois de Cristo, perto de quando foi escrito o Apocalipse, né? Então, há esse intuito também, né? De mostrar que Deus, ele busca... aqui, eu colocaria João 3,16. Aqui é a grande prova argumentativa de João que Deus amou ao mundo de tal maneira. Todas as etnias, todos os povos, todas as raças, enfim. Isso eu colocaria nesse resumo. Algum ponto, irmão, que você gostaria de colocar?
Então vamos. Então o terceiro é, Jesus tinha a intenção também de romper barreiras, mostrando que por meio dele que as pessoas têm acesso ao Pai e que as divergências nesse caso se tornam supérfluas, né? Então você vê que o argumento de Jesus com a mulher samaritana não importa onde vocês acham que deve adorar o Pai. Vocês acham que deve adorar aqui no mundo. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente, né? Mas os samaritanos achavam que o Deus deveria ser adorado no Monte Gerizim, que isso é uma referência a Deuteronômio 11, né? Onde ele vai dizer que Monte Gerizim é o Monte das Bênçãos, né? Foi um monte também, inclusive, que Jacó cavou o poço dele, né? Então, os samaritanos falam que eles são filhos de Jacó e que é ali que deve ser adorado a Deus. E os judeus falavam que era em Jerusalém. Então, havia essas divergências da onde adorar o verdadeiro Deus. E Jesus fala, não é por meio disso, né? Eu trago vocês a Deus, né? E assim por diante. Amém? Beleza, então. Vamos fazer a leitura agora do verso 5 e 6. Pedir por irmão aí voluntariamente fazer a leitura. Vou ler então. Leia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a ponte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à ponte, por volta da hora sexta. Até o 6, isso mesmo. Beleza. Os irmãos sabem essa referência de poço de Jacó aí? Já estudaram a respeito? Caleb já manja um pouquinho. Bom, eu vou trazer uma curiosidade a respeito, tá, irmãos? O que acontece? O poço de Jacó, para os judeus, ele era um lugar que existia muitas lembranças, inclusive ricas, para eles, né? Aí, o que acontecia, né? Havia uma parte da terra que Jacó tinha comprado, nós vemos essa referência lá em Gênesis 33, e em seu leito de morte, Jacó deu essa terra para José, né? Nós vemos a referência também em Gênesis 48, né? No verso 52. E depois da morte de José, que foi no Egito, o seu leito de morte, ele foi levado até lá para ser sepultado, né? Lá em Josué 24, nós vemos essa referência. De maneira que que lá se reuniam muitas lembranças sobre esse poço, né? Que eles tinham, e o poço ele não tinha uma medida certa. Os judeus eles não sabiam detalhadamente quanto que se media a profundidade dele, mas hoje já tem referências a respeito, ele tinha em média 30 metros de profundidade, né? Então, acho que é basicamente essa questão do poço, né? Para os irmãos terem conhecimento de onde surgiu essa visão aí sobre Jacó e por diante. Você quer acrescentar alguma coisa, Caleb, a respeito da questão do poço? Ou tá tudo certo? Acho que não falou nada, tá tudo certo. Então, beleza. Quer falar, irmão? Queria falar assim, que eu tava... Meu fone tá horrível. Então, esse ponto aí é interessante, que eu tava estudando no comentário, fala que esse levantamento do poço de Jacó, ele era muito importante para todos os judeus no geral. Até o que acontecia? Antes da criação de Jerusalém, da dominação para a cidade de Davi, era muito normativo os judeus, toda Israel, pegarem os pontos de aonde aconteceram grandes relações do Senhor com o povo. É assim com o Monte Horebe, é assim com o Poço de Jacó, é assim com o Sinai e com outros pontos que a gente vai se reparando. E esse ponto, o Poço de Jacó na Samaria, ele é escolhido para ser a capital do Reino do Sul, como vocês vão ver, pela importância desse poço. Quando Jeroboão vai separar o resto das outras tribos por divergências com Robão, a casa davídica.
Então, para os samaritanos, isso era algo extremamente relacionado ainda às suas características como um povo eleito. Mesmo que os judeus não os consideravam, que isso daí, lembrando, irmãos, é referente à crise que é instalada depois da morte de Salomão, né, da divisão dos dois reinos ali. Jeroboão, líder sindicalista do exército, contra os impostos altos, cria essa divisão, vamos dizer assim, ele coloca só a cerejinha no bolo pela má liderança de Roboão, que seguiu mais o conselho dos seus amigos do que dos próprios anciões de Jerusalém. Só colocando a cerejinha no bolo para essa divisão acontecer. Beleza? Amém. Obrigado, irmão, pela cooperação. Complementando o ponto do Caleb, a questão que eu visualizei estudando esse texto, tem essa referência a respeito do poço, por conta de Jacó, porque eles consideravam que eles eram descendentes diretos de Jacó. Nós vemos isso até a mulher samaritana dando um spoiler aí mais para frente, que ela vai dizer que Jesus está se colocando maior que Jacó, né? É como se Jesus estivesse afrontando o poço, né? Só que acontece, devido ao poço ser situado no Monte Gerizim, né? Que, como eu disse, né? Era o Monte das Bênçãos, lá em Deuteronômio 11, e também tem uma referência em Deuteronômio 27, a narrativa aqui é com base num tipo de geografia sagrada. É isso que o Caleb quis dizer, que eu ia pontuar isso mais para frente, né? O que o Caleb quis exemplificar é que, assim, que para nós, para nós aqui do Ocidente, nós não temos muito essa visão, né? Mas aqueles povos, eles tinham muito essa visão que o Caleb mencionou, de locais sagrados por terem ocorrido acontecimentos importantes para a história daquele povo, né? Então, o Caleb citou aí o Sinai, citou outros lugares aí que os judeus eles consideravam assim, né? Então, eles veem um tipo de espiritualidade verdadeira nesses lugares. Porém, Cristo ele traz outro tipo de conceito de espiritualidade e não do lugar aonde estava situado X ou Y. Mas a verdadeira espiritualidade estava em conhecer a Deus, na verdadeira adoração, e não no lugar aonde você iria adorar, né? Aqui cai muito por terra até a analogia que o Ayrton fez de forma inteligente dos católicos, né? Eles acreditam que a igreja, o templo em si é a igreja, a autoridade máxima, e lá que é feita a verdadeira adoração e culto. E nós vemos Cristo quebrando esse conceito aqui de geografias sagradas. É assim que o comentário do Craig vai colocar, né? Geografia sagrada que eles exaltavam acima de tudo. Eles falam, não, a verdadeira adoração não é isso. Não é o local que vocês estão inseridos. Deus procura aqueles que adoram em espírito. Não é em Jerusalém, não é nem aqui, não é em lugar nenhum que vocês vão adorar a ele, né? Então, dando já um spoiler um pouquinho mais para frente aí, né? Do nosso estudo. Amém? Irmão, só um acrescento. Você não acha que, por exemplo, essa questão de busca de um local santo o povo já havia escutado essa resposta quando o profeta Natan vai abordar Davi com o desejo dele de construir o templo, e o Senhor, através de Natan, fala assim: eu não pedi templo, eu não necessito de templo. Vocês acham que há uma referência, uma advertência, essa procura dos judeus por um lugar santo? Cara, eu acho que essa procura por um lugar santo eu não tenho uma resposta objetiva para isso, cara. Vai partir muito de uma opinião, né? Porque a gente tem um fato na nossa mão, né? Que é os judeus tendo essa necessidade, né? Porque aí a gente vai ter que entrar no seguinte, né? Porque se a gente for olhar, o tempo que Herodes concluiu a construção, acho que foi no ano 30 a.C., tem historiadores que vão dizer que esse templo ele era mais sublime e mais glorioso do que o próprio templo de Salomão, né? Sim, então, sim, maior. Isso, eles tinham um apreço muito grande, né? Por essa questão do templo. Inclusive, quando eu fiz uma exposição esses dias na igreja de Mateus 23, eu estudei em Mateus 23 que Jesus falar para eles que o templo ia ser derrubado, pedra sobre pedra, os discípulos entraram em desespero e falaram:
foram em Jesus falar, no capítulo 24, eles foram em Jesus falando assim, mas Jesus, como assim? A gente precisa se preparar para esse fato. Como que vai derrubar tudo? Como que vai acontecer isso? Então você vê que até os judeus que não eram fariseus, os que dominavam a questão religiosa daquela época, tinham um apreço, né, pelo templo. E os samaritanos, a gente vai ver que lá no período de Neemias foi construído um templo em Samaria, na época de Sanbalat. Isso é mais uma questão histórica, né, que eu estudei, né? Que isso vai dizer no comentário do Craig Kenner, né, que é o histórico cultural. Eu até mando a página para os irmãos verem depois. Ali vai dizer que, naquele período, foi construído um templo, que, inclusive, no período dos Macabeus, esse templo foi destruído e saqueado por um general macabeu, na época que houve uma guerra com os samaritanos. Então, ou seja, ambos tinham essa rixa política e religiosa há muitos anos, desde a época que você citou, que é Jeroboão, que ele pegou o Reino do Norte, tinha por capital Samaria. Aí depois que a Síria dominou ali, a Síria colocou aquele lugar como eles governaram ali a Síria governou todos, embaixada, isso mesmo. E aí era costume dos reinos mandarem povos pagãos, povos deles, para casarem, se misturarem com aquele povo daquela região. Então havia essas rixas de purificação de tudo contra os judeus e os samaritanos, né? Fora a visão da lei que a gente já mencionou antes. Então a questão do templo, acho que parte disso, né? Eu abri um parênteses bem grande aí. Eu entendo mais ou menos por isso, Caleb. E você, Wellington? A questão do templo, desde o deserto, o templo está intimamente ligado à presença de Deus. Sim, você pode ver. E por isso eles se apegam tanto a essa necessidade. Que era a tenda, aí foi transferido para o templo na cidade, e a destruição. E a destruição do templo sempre foi ligada também à escravidão. O templo era destruído, o muro era destruído, eles eram levados cativos, eles tinham problemas. Então eles imaginaram, talvez, eles imaginaram dessa forma, poxa, se o templo aí significa que vamos tomar a nossa cidade e a gente vai se encontrar de novo. Sim. Perfeito, irmão. É isso mesmo. Então é basicamente essa questão, né? Bom, irmãos, aqui nós vemos que, como a gente leu no verso 6 também, né? Que Jesus ele chegou cansado ali, ele sentou, né? O bacana desse texto é que os comentários bíblicos, eles vão pegar a questão da humanidade de Jesus, que o apóstolo João ele quis trazer também para os gregos que eram receptores do evangelho, né? Então, primeiro nós vemos nos 3 primeiros capítulos, nos 2 primeiros capítulos, irmão, nossa, embaranei tudo. No primeiro capítulo, nós vemos que eles explicando a questão da deidade de Jesus, da divindade de Jesus, e do Jesus sendo o próprio Deus, né? O Deus verdadeiro, né? E você vê que eles querem quebrar essa questão filosófica dos gregos a respeito da humanidade de Jesus, do corpo de Jesus, da matéria de Jesus, do Jesus ser homem, a humanidade dele também, né? Se nós formos analisar o primeiro aspecto desse ponto, né, é que Jesus cansou, né? Então a gente analisa que aqui fala a hora sexta, né? O judeu ele divide o tempo dele, o dia dele em 6 da manhã e 6 da noite, né? Para nós é 6 da manhã às 18. Então essa hora sexta seria metade do dia, então seria meio-dia para nós. Então aqui é como se Jesus estivesse no pior sol que tem. Então ele estava muito cansado, né? E aí ele senta ali sedento por água. Então nós vemos aqui a humanidade de Jesus. Aqui nós vemos muitos esses estudos, né? Na pessoa e obra de Jesus. Nós estudamos esse tema na igreja, né? A respeito disso. Então nós vemos o primeiro ponto é isso, né? Entendendo basicamente as aplicações de que Cristo ele era 100% homem, né? Então todas as influências que o homem comum tinha no seu corpo, enfim, ele também sofreu, né?
Glória, continuar então. Vou só falar essa parte, irmãos, e vou 40 já. Não vou estender muito não para a gente passar para os pedidos de oração. Bom, tá. O segundo ponto mas havia até outra forma em que Jesus estava derrubando barreiras, né? Veja, aqui é outra questão da humanidade de Jesus que podia até acontecer acusações da parte de outros, enfim, né? Veja, a mulher samaritana, nossa, eu ia falar uma coisa, ia ficar muito redundante. Eu ia falar, a mulher samaritana é uma mulher, eu ia falar, né? É mulher, né? Lógico. E se a gente for entender o contexto da época, os judeus, os rabinos, né? Eles eram totalmente restritos e eles proibiam um mestre, um rabino, de sequer saudar uma mulher ou manter conversas, inclusive longas, com mulheres em público, né? Você vê outros aspectos da tradição que eles colocavam, né? Então, um rabino, ele sequer podia falar até com a sua própria esposa em público. Você imagina? Meu Deus. Qualquer familiar dele, ele não podia falar em público. Que seja filha, irmã, esposa, tia, ele não podia falar, né? Um rabino fazer isso, né? Era repudioso para outros homens, outros rabinos, né? E a gente vê que Jesus, ele fala com uma mulher, né? E assim, se você for ver, a mulher samaritana, ela era uma mulher de personalidade muito conhecida. Porque mesmo o Ayrton citou aí, ela havia casado várias vezes, ela era conhecida na cidade de Sicar, que no Antigo Testamento nós vemos como Siquém, né? Então, Jesus, ele não ligou para essa questão da tradição, né? E ele falou com a mulher mesmo assim, né? E o terceiro aspecto desse versículo que eu achei eu já mencionei um pouco disso, né? Que eu escrevi aqui, esse diálogo representado é representado como Deus amando ao mundo, né? Buscando a mulher independente de sua nacionalidade, religião ou doutrina. É Jesus apresentando a universalidade do evangelho, né? Para todas as etnias, as raças e assim por diante. Amém, irmãos? Se eu não me engano, também Siquém foi onde Abraão ele deu o primeiro altar, né? Não, José foi enterrado em Gerezim, no Monte Gerezim, perto do Poço de Jacó. Sim. Bom, irmãos, é 10h40. Os irmãos têm alguma ideia aí de como a gente pode prosseguir? Como ele já vai entrar na parte onde ele vai realmente iniciar a discussão do mulher, acho melhor a gente cortar, porque a gente vai entrar na metade. Por isso que eu falei que eu dividiria em duas perícopes isso daqui, né? A próxima perícope, a que eu dividi aqui, ela iria até o versículo 9, e depois eu colocaria do 10 ao 18, né? Que aí é onde a gente teria essa apresentação aí do evangelho para a mulher. Então a gente encerra aqui. Bom, os próximos eu prometo ir mais rápido, tá, irmãos? Me perdoa aí a quantidade de informação aí que foi mais para situar aí do contexto da época aí do texto, tá? Bom, tanto que frisa bem essa parte necessária isso, né? A gente aprender. Porque às vezes se a gente passar por aquilo que a gente já viu e reviu 10 vezes, vale a pena. Realmente a gente aprofundar um pouco, gastar um pouquinho mais de qualidade. O Brasil, isso que é bom. Isso aí. Então, amém, Vai até o gente. 9? Ou já terminou até o 9?